Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas hoje o livro Cultura da Honra, do Dennis Silk, da editora Chara. Um livro maravilhoso que foi colocado em nosso coração para estarmos fazendo os áudios dele. Eu acredito que é algo que o Brasil precisa, as nações precisam dessa cultura da honra, invadindo todos os âmbitos da nossa vida, seja ela familiar, seja ela espiritual, na igreja, com amigos, nos nossos relacionamentos. Deus está procurando pessoas que pratiquem o princípio da honra para liberarem algo do céu sobre a vida delas. Amém? Hoje nós estamos então no áudio 1. Vamos lá? Prefácio. Uma mulher adúltera foi lançada aos pés de Jesus. Ela sabia que a punição para o seu pecado era o apedrejamento público. O fato de ter sido surpreendida no próprio ato apenas aumentava a vergonha e intensificava o seu medo de uma morte dolorosa. Seus acusadores se levantaram confiantes porque a lei de Deus sustentava a posição deles. Eles seguravam as pedras que em breve tirariam a sua vida, enquanto ela esperava pela demonstração de indignação por sua total desconsideração ao padrão de santidade de Deus. Então o mestre começou a escrever na areia. Não sabemos o que ele escreveu. Tudo o que sabemos é que a atmosfera criada pelos escritos do doador da graça desarmou completamente os acusadores da mulher. Eles fugiram enquanto a graça de Deus expulsava os julgamentos dos homens tão depressa quanto a luz desaloja as trevas. Essa é a superioridade da graça. Ninguém precisou dizer à mulher para colocar a sua fé em Cristo. A atmosfera cheia de graça fez da fé em Jesus a sua reação mais lógica. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou que a fé é segundo graça. Romanos 4,16. A graça é a atmosfera criada pelo amor que torna a fé a única reação razoável. Poucas coisas me deixam mais maravilhados do que uma demonstração autêntica da graça de Deus. Toda vez que a presença de Deus permite que uma pessoa se torne livre de problemas que duraram toda uma vida, não se pode evitar ficar assombrado com um Salvador tão maravilhoso. Mas a graça, ela vai além da cura do passado. Ela também nos lança em nosso destino divino. Li esse manuscrito com grande alegria, mas também o li com muitas lágrimas ao relembrar as situações impossíveis que enfrentamos juntos como família na igreja. Eram tipos de problemas que só Deus podia curar, e Ele o fez, uma vez após a outra. Essa é a mesma graça que goteja das páginas deste livro. Não é uma nova teologia, é apenas uma manifestação mais clara do plano original, o coração de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mas essa é apenas metade da história, pois a graça é apenas uma das expressões dessa força revolucionária do reino de Deus manifesto na terra, a cultura da honra. Quando ensino sobre a cultura da honra, quase todas as pessoas dizem amém, para demonstrar que já creem nela e a apoiam. Logo após a mensagem, as pessoas me dizem que também possuem uma cultura de honra. Mas a reação é muito diferente quando elas têm a chance de vir à nossa igreja, a Bethel Church. Por uma semana ou duas observará a interação entre a equipe e a família da igreja. Invariavelmente, todas elas saem nos pedindo que, por favor, lhes ensinemos a desenvolver a cultura da honra como um modo de vida reformador. Dar honra realmente libera a vida de Deus em uma situação. Muitas pessoas vivem em atmosferas destituídas de honra e buscam desesperadamente a nossa ajuda para criarem essa cultura. Pastores costumam nos pedir para ensinarmos suas igrejas e equipes a demonstrarem honra. A necessidade real e o desejo é genuíno, mas essa cultura nunca é construída em torno do que eu necessito. Ela é construída em torno do que eu posso dar. Se não aprendermos a dar isso àqueles que menos merecem, continuaremos a viver em um ambiente sem honra. Eu absolutamente amo esse livro, Cultura da Honra. Esperei por muito tempo para ver esse modo de vida revolucionário capturado e colocado em palavras. Embora muitos da minha equipe ensinem sobre esse tema, Deus deu a Dennis Silk a melhor linguagem para expressá-lo. E os tesouros que ele conquista para o mestre por meio de suas percepções maravilhosas estão se tornando lendários.
Ao levar a presença de Jesus, que nos dá poder em tudo o que faz, Dani vive para mostrar o valor de Deus em cada pessoa a quem serve. Não importa que posição ela tem em sua vida. A igreja precisa de uma reforma radical. Creio que este livro faz parte da receita de Deus para tratar essa necessidade. À medida que tivermos êxito, estaremos posicionados para ajudar a levar as cidades do nosso mundo à transformação. E será uma transformação por meio da honra, aquela que transmite tão lindamente a graça de Deus. Prefácio por Bill Johnson, pastor sênior da Bethel Church, em Redding, Califórnia. Prólogo. Entendo que neste livro desafio o que muitos consideram como verdade, pois reorganizo paradigmas muito antigos. Apesar disso, vejo-me avançando com ousadia em uma trajetória para trazer à luz sobre vários tópicos que há muito têm sido mantidos em um tipo de trevas pela minha amada comunidade, a igreja. Por ser o primeiro cristão em minha família, existem muitas tradições culturais que não afetaram diretamente a minha vida ou família. E também há muitas tradições que ainda não foram firmadas em meu caráter e nem fortaleceram o meu legado. Infelizmente, considero algumas dessas tradições altamente injustas e creio que elas são uma representação negativa daquele que passei a conhecer como meu Senhor. A cultura da honra é uma corrente para esses valores essenciais e abordagens muito antigos que se pode facilmente encontrar na cultura da igreja cristã contemporânea. Não tenho a intenção de desrespeitar ninguém ou apresentar este ponto de vista. Ele confronta e redefine o que conhecemos sobre liderança, autoridade e disciplina na igreja, literalmente há séculos. Por favor, saiba que tenho consciência de que tudo isso ainda é uma grande experiência na Bethel Church e que temos muito a aprender sobre como exercer a mordomia de um ambiente de liberdade. Ainda assim, apresentarei o que aprendemos até agora. Introdução. Nestas páginas você encontrará o que um de meus amigos chama de receita. Os ingredientes dessa receita são um conjunto de crenças e práticas. Os passos dessa receita combinam os ingredientes de tal maneira que eles criam algo poderoso, um ambiente incomum na Terra hoje. É um ambiente que atrai e abriga a presença de Deus. Nós, da Bethel Church, em Redding, Califórnia, chamamos esse ambiente de a cultura da honra. Isso não significa que é somente a nossa receita que cria uma cultura que abriga a presença de Deus, mas podemos dizer-lhes que é algo que funciona. Quando Deus fala sobre honra pela primeira vez nos 10 mandamentos, Ele promete que a nossa recompensa por honrarmos os nossos pais será uma vida longa. Na Bethel Church, cremos que essa ordem revela um princípio de honra em geral. Costumamos dizer, a vida flui através da honra. O princípio da honra especifica que reconhecer com exatidão quem as pessoas são nos posicionará para dar a elas o que merecem e para receber o presente de que elas são em nossa vida. A honra gera relacionamentos que dão vida e promovem vida. O segredo aqui é reconhecer com exatidão quem as pessoas são. Só podemos fazer isso quando reconhecemos as identidades e os papéis que Deus deu a elas. É isso que vemos na afirmação de Jesus. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Nomes e títulos são importantes. Pai, mãe, filho, filha, apóstolo, profeta, cristão, ser humano. Esses nomes definem o papel e a identidade de uma pessoa e, quando usados corretamente, estabelecem relacionamentos designados por Deus, onde recompensas específicas são dadas e recebidas para nos edificar e fortalecer. Uma cultura de honra é criada na medida em que uma comunidade aprende a discernir e a receber as pessoas em suas identidades dadas por Deus. Ao longo deste livro, exploraremos alguns dos nomes que nos permitiram estabelecer tipos de relacionamentos muito específicos na comunidade Bethel. São esses relacionamentos que atraem e sustentam o derramamento da presença e do poder de Deus em nosso meio. Os nomes apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista e suas respectivas unções, mentalidades e dons distintos criam uma rede de relacionamentos destinada a trazer o foco e as prioridades do céu à terra.
Nomes como filhos livres e filhos da luz definem a maneira como devemos honrar uns aos outros e nos relacionar uns com os outros, particularmente quando tratamos de áreas de comportamento e relacionamentos que precisam de disciplina e restauração. Nomes descritos como realeza, riqueza e benfeitor moldam a forma como nos relacionamos com os nossos recursos e com a comunidade mais ampla que a igreja é chamada ao se conectar e abençoar com o amor e o poder do céu. Em uma cultura de honra, os líderes lideram com honra, tratando corajosamente as pessoas de acordo com os nomes que Deus lhes dá e não de acordo com os apelidos que elas recebem de outras pessoas. Eles se tratam como filhos e filhas livres e não como escravos, como justos e não como pecadores, como ricos e não como pobres. Os líderes também reconhecem a independência dessas pessoas nas diversas unções que Deus distribui entre seus líderes e de acordo com o projeto divino para cada uma. Como uma equipe que gera um funil que desce do céu à terra. Eles lideram ensinando e pregando um evangelho que reconhece com exatidão a identidade de Deus como bom, como amor e como shalom, e procuram por manifestações claras dessas realidades, como sinais de que a presença de Deus é realmente bem-vinda na cultura. E na segurança e liberdade que cresce à medida de sua presença aumenta, os líderes lideram desenvolvendo formas de ajudar as pessoas a conviverem umas com as outras em uma cultura livre. Eles têm ferramentas para o confronto que são compatíveis com as identidades dadas por Deus às pessoas. Eles são motivados pela paixão por proteger e aumentar as conexões que Deus está construindo entre nós. E, finalmente, os líderes em uma cultura de honra lideram o povo naturalmente, estendendo a honra do reino à comunidade mais ampla e criando formas para que nossas cidades experimentem a vida que flui entre nós. A vida flui através da honra. O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra é que a vida de ressurreição de Deus começa a fluir para as vidas. Os lares e as comunidades trazendo cura, restauração, bênção, alegria, esperança e santidade. Se não vemos esse fruto, então precisamos nos perguntar se estamos realmente honrando aqueles que nos cercam como devíamos. Como você verá nas páginas seguintes, estou convencido de que existem alguns padrões de relacionamento na igreja que se baseiam em versões falsas de quem as pessoas são, cujo conceito precisamos confrontar e derrubar se esperamos ver a vida abundante crescer em nosso meio. Minha oração e esperança é que este livro guie enquanto você busca os ingredientes e passos para criar uma cultura ao seu redor que receba a presença de Deus. Não há dúvidas de que este livro é apenas um começo, mas é um grande começo.